Não importa quanto tempo você gasta navegando na internet todos os dias, provavelmente você nunca vai conseguir ver tudo que tem por aí para ser visto. Pensando nisso, reunimos algumas das coisas mais estranhas, maravilhosas e absolutamente incríveis que você verá pela primeira vez na sua vida. Para aqueles que sempre quiseram fazer uma tatuagem, mas não têm coragem para isso, apresento a vocês a samambaia do brejo, cujo nome científico é Pterograma calomelanus. Essas plantas podem ser encontradas na América do Sul e no Caribe e contam com um talento bizarro. Elas podem proporcionar uma tatuagem temporária para você. Alguns esporos brancos atrás das folhas podem deixar uma marca perfeita em sua pele bronzeada quando pressionados com firmeza contra ela. É claro que a coloração sai em pouco tempo. O reino animal é bastante estranho às vezes, assim como essa criatura por si só. Esta tartaruga de casco mole certamente não ganharia nenhum concurso de beleza. É claro que a principal parte da tartaruga é o casco, e isso está faltando para ela, mas é justamente isso que faz com que ela seja a nadadora mais rápida do gênero. Esses animais, que são nativos do sul da Ásia, agora são incrivelmente raros, o que significa que suas chances de ver um desses são muito baixas, infelizmente. Dá uma olhada nessa sacola cheia de Doritos sabor queijo, é o salgadinho perfeito para um Netflix durante a noite, certo? Bem, só se você tiver a fim de comer um doce, porque esse Doritos é na verdade um bolo. Essa pegadinha gastronômica é obra do confeiteiro Luc Vicentini, de 23 anos, especializado em ilusões desse tipo. Usando creme de manteiga, modelando chocolate e fondant, ele transforma qualquer coisa, desde uma lata de cerveja até uma caixa de yakisoba, em bolos. Não dá pra confiar em mais ninguém hoje em dia. Existe uma infinidade de coisas estranhas que podemos encontrar no meio do quintal, mas você já viu alguma vez uma cobra peluda? Na verdade, isso é uma fila indiana de musaranhos que estão se mudando para outra casa subterrânea. Para criar essa centopeia de musaranhos, a mãe surge primeiro e cada um dos seus bebês morde a base da cauda do musaranho na frente. Uma fila dessas pode percorrer até 8 km da noite para o dia, sendo uma formação que impede que os bebês se percam. E ainda botam medo nos humanos que acham que é uma cobra. Já imaginou como seria um bloco de gelo de 22 centímetros caindo em um buraco de 140 metros? Graças ao geólogo John Andrew Higgins, que postou um vídeo de um acontecimento desses no Twitter em fevereiro de 2020, você não precisa mais imaginar. E a resposta é que o som é parecido com o de um filme de velho oeste americano. O glaciologista Peter Neff, que enviou um vídeo semelhante de gelo caindo em um buraco de 90 metros em 2018, explicou que o som é resultado de algo chamado efeito Doppler, que é o mesmo motivo pelo qual um carro soa diferente desde distâncias diferentes. Quando o gelo atinge o fundo, o som também não se desloca para cima, mas ricocheteia nas paredes da cavidade, criando aqueles sons divertidos que ouvimos. Você faria o que caso estivesse comendo em um buffet com frutos do mar e se deparasse com uma bandeja de camarões brilhando no escuro? Calma, antes que você ache que são camarões radioativos, é completamente normal que alguns animais marinhos brilhem no escuro. Isso é porque alguns plânctons bioluminescentes podem permanecer no estômago destes animais. Eles são inofensivos e não vão fazer sua barriga ficar brilhando no escuro, não importa quanto você coma. Alguns países têm climas muito mais frios do que outros, mas você não pode dizer que passou por um inverno realmente rigoroso se a mangueira da sua casa não chegou a fazer isso. Esta máquina de gelo instantânea incrível foi criada quando alguém deixou a mangueira ligada com temperaturas negativas, descobrindo que ela continuava funcionando, só que soltando gelo. Uma pena que isso não funcione no verão, quando todos precisam de um gelo a mais no copo. Para a maioria das pessoas, solucionar um cubo mágico normal já é uma grande conquista, mas essa espécie de caixa bizarra conhecida como Cubastic levou o cubo mágico a um extremo inigualável. O quebra-cabeça de 43 por 43 centímetros é composto por 3 kg de plástico, 6 lados, 17 arestas e mais de 1.500 pecinhas diferentes. Esse sim que é um treino bom para o cérebro. Demorou pouco mais de 5 horas ininterruptas para que o quebra-cabeça fosse completamente resolvido, o que eu já acho pouquíssimo. Falando em cubos mágicos, dá só uma olhada nesse cubo exclusivo, projetado com diferentes texturas, o que ajuda pessoas cegas a resolvê-lo. Ao dar forma tátil ao cubo mágico, esse quebra-cabeça agora funciona como braille e suas linhas alternadas. Além disso, para os jogadores sem problemas visuais, o cubo de cor única certamente aumenta a dificuldade para os jogadores mais experientes. Você já deve ter ouvido falar em Ilha das Cobras, no Brasil, mas o Japão tem uma ilha muito mais bonita. Ela é povoada por milhares de coelhinhos adoráveis. Okunoshima, também conhecida como Ilha dos Coelhos, atrai turistas de todos os lugares do mundo que querem conhecer e interagir com os rebanhos de coelhos que lá vivem. Alguns dizem que todos são descendentes de coelhos que foram usados para testes com venenos mortais durante a Segunda Guerra Mundial.
mas hoje em dia eles vivem uma vida de total felicidade. Cães e gatos são proibidos em Okunoshima, então os coelhos estão livres para saltitar por aí sem se preocupar com predadores. As corujas são frequentemente consideradas sábias anciãs, sendo respeitadas no reino animal, mas a maneira como você vê essas elegantes criaturas pode mudar completamente depois de ver suas pernas pela primeira vez. Acontece que as corujas têm perninhas super finas que ficam escondidas, assustando os desavisados. Este vídeo de uma coruja caminhando pode ser absolutamente adorável, mas você simplesmente não consegue ver toda a extensão de suas patas. Se isso não fosse estranho o suficiente, olha só essas corujas misteriosas que foram descobertas em um sótão de um canteiro de obras indiano. Quando as filmagens surgiram pela primeira vez, elas foram confundidas com extraterrestres, o que dá pra entender. Falando em pássaros estranhos, dê uma olhada nessa galinha que parece estar andando por aí como um bípede em vez de ficar ciscando o chão. Ninguém tem certeza de por que exatamente essa galinha se porta dessa forma, mas como não parece ter penas no rabo, a probabilidade é que sua postura tenha a ver com algum problema de má formação. Se tem uma coisa sobre a qual o ser humano é curioso, essa coisa é o espaço. Mas nunca saberemos tudo o que temos para saber sobre a vida lá fora. Graças à Agência Espacial Canadense, tem uma coisa sobre a qual podemos ter certeza: você não pode chorar no espaço. O que pode ser bom, não é? O astronauta Chris Hadfield usou água engarrafada para demonstrar como o líquido forma uma bolha ao redor do olho que depois se pega ao rosto em vez de ser suspenso no ar. Isso ocorre porque, sem a gravidade para interferir, a força da tensão superficial faz com que o líquido grude em vez de cair. Foi mal, Sandra Bullock. Pode parecer uma cena de um filme de terror, mas dependendo da árvore que você cortar, ela pode sangrar como se fosse um ser humano. Essa visão perturbadora é perfeitamente natural, embora seja suficiente para assustar algumas pessoas. A árvore em questão é apropriadamente conhecida como a madeira sangrenta, sendo nativa da África Austral. A seiva vermelha pegajosa é produzida para ajudar a curar cortes na árvore e às vezes também é usada pelos seres humanos como um corante natural, mas não deixa de ser bizarro. Em maio de 2019, viralizou um vídeo que mostrava um mergulhador atolado no que supostamente era uma espécie de mar de areia que se movimentava como um mar de água, mas na terra. A filmagem, na verdade, remonta a 2011 e mostra algo não menos surpreendente. O mergulhador na foto está tentando entrar nas águas geralmente claras do lago Nahuel Huapi, na Argentina, que tinha sido coberto por uma espessa camada de cinzas vulcânicas após uma erupção monumental do vulcão Puyehue, no Chile. Nos dias seguintes, o lago assumiu uma aparência sobrenatural, enquanto pedras, pomes e cinzas chegavam às margens como se o mar tivesse sido parcialmente transformado em pedra. Sempre quis experimentar a alegria do circo sem ter que se preocupar com a forma como os animais estão sendo tratados? Talvez eu tenha a solução para você, e só mesmo vendo para acreditar. No Circus Roncalli, na Alemanha, um elefante planta bananeira para a plateia e depois desaparece. Este artista de circo, como todos os outros animais, nada mais é do que um impressionante holograma 3D criado usando 11 projetores a laser. O circo foi fundado em 1976 e desde 2018 nenhum animal vivo participou de nenhum de seus espetáculos. É incrível, mas já que estamos falando de hologramas, também poderia ter uns dinossauros. Os arco-íris não aparecem com muita frequência, mas a maioria das pessoas já viu um deles. E se eu lhe dissesse que poucas pessoas realmente viram um arco-íris na sua forma mais verdadeira? Quando um arco colorido aparece no horizonte, graças a uma combinação de luz solar, gotas de chuva e condições claras, obtemos apenas metade dele. Um arco-íris é, na verdade, um círculo completo no céu, mas é uma visão tão rara que poucos já viram o fenômeno. O truque é subir bem alto. Os pilotos são algumas das pessoas de sorte em ver arco-íris na íntegra. Fique de olho na próxima vez que estiver em um avião. Abacaxis crescem em árvores, certo? Errado. Para muitas pessoas, o fato de essas frutas tropicais crescerem no chão é uma grande revelação. O abacaxi é conhecido como uma bromeliácea, e a fruta cresce a partir da coroa de espinhos que se projeta na parte de cima. Isso também significa que se você cortar a parte superior de um abacaxi comprado em uma loja e plantá-la nas condições certas, obterá uma fruta totalmente nova. Se isso não é o bastante, confira este vídeo super satisfatório de abacaxis sendo colhidos à mão. Isso que é linha de produção. Perucas são um acessório controverso. Muita gente diz que é praticamente impossível de ocultar uma peruca, por melhor que ela seja. Bem, esse processo aqui demonstra que isso é uma grande mentira. Uma vez montado, cortado e modelado corretamente, esse penteado pode durar semanas ou até meses, e a cola só pode ser removida com etanol.
portanto não tem como acontecer nenhum contratempo inesperado em um dia de muito vento. As linhas de energia são um elemento básico da industrialização em todo o mundo, mas aposto que você nunca testemunhou o serviço daquelas pessoas cujo trabalho é mantê-las em boas condições de funcionamento. Esses corajosos trabalhadores reparam o que é conhecido como linha de alta potência e são transportados de helicóptero perigosamente perto dos cabos antes de se equilibrarem para inspecionar fios, reparar isoladores e substituir conectores enferrujados ou quebrados. Cada um deles usa roupas especiais feitas com 75% de Nomex resistentes a chamas e 25% de fio de aço inoxidável, além de usarem hastes para equalizar a tensão entre eles e a linha antes de tocá-la, o que é aterrorizante de se pensar. Pode parecer que as pessoas na costa de Tanjung Tokong, em Penang, na Malásia, tiveram uma sorte incrível quando o tornado furioso que corria em direção a eles desapareceu repentinamente, mas o que vemos aqui é na verdade conhecido como uma tromba d'água. Esses fenômenos naturais se desenvolvem durante tempestades e se formam sobre grandes massas de água, mas geralmente se dissipam assim que atingem a terra. Ainda assim é o suficiente para acelerar o seu coração se você viver perto do mar. Ovelhas merino são apreciadas por sua lã fina e macia, mas dá só uma olhada nesta aqui, conhecido apenas como Chris. É claro que Chris nem sempre teve essa forma de quem comeu todo o resto do rebanho, mas uma série de eventos infelizes levou a que fosse o detentor do recorde mundial de 41,1 kg de lã cortados em 2015 depois de passar 6 anos sem tosas. Chris vagou para fora de sua casa na Austrália e acabou indo parar em uma cidade distante antes de ser resgatado e tosado. Um ano depois, outro animal chamado Sheila the Sheep chegou às manchetes dos jornais depois que ela também foi encontrada no deserto da floresta da Tasmânia com 5 anos de lã no corpo. Quem a resgatou disse que soube que ela estava viva quando piscou para ele. Finalmente ela seria liberada dos mais de 21 quilos de lã presos a seu corpo. E você, conhece alguma pérola estranha e surpreendente da internet que precisa ser compartilhada com o mundo? Conta pra gente, envie sua sugestão nos comentários abaixo, e obrigado por assistir.